Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O mandamento do amor é grandioso. Jesus quebra paradigmas de seu tempo e substitui a lei do olho por olho e dente por dente pelo mandamento do amor como ele próprio nos ensina. Mas até onde amar nos conforta e a partir de que ponto amar nos machuca? No episódio de hoje falaremos de amor humano e amor divino. Deus nos ensina a amar. Olá, que bom te receber aqui no Mater Podcast. Eu sou Tomás Guarez e nós vamos seguir nessa conversa aprofundando as maravilhas da Igreja Católica. Para nos auxiliar a trazer luz para o nosso tema central, aqui comigo na mesa o engenheiro de profissão e especialista em teologia do corpo, Rodrigo Baes. E aí, Tomás? Beleza? Bom? No outro microfone, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicopedagogo, mestre em teologia dogmática, mas acima de tudo, sacerdote, Padre Alex Bordman. Olá, meninos, tudo bem? Tudo ótimo, Padre. Que bom tê-los aqui nessa nossa mesa, nessa nossa conversa. Baes, olha, eu gostaria de iniciar o nosso primeiro programa te provocando e já lançando a primeira pergunta. Como foi que esse tema foi escolhido? O nosso tema de hoje é um tema que uma amiga nossa já largou pra nós antes da gente começar. E disse, não, fala sobre isso porque me incomoda, então tá. Então a gente vai falar sobre ele, que é o amor humano e o amor divino. Humor divino, né? Deus também tem seu humor, né? Também ri da nossa cara de vez em quando. Mas é o amor humano e o amor divino. Então, para a gente falar de amor humano e amor divino, a gente tem alguns detalhes. A nossa referência bíblica, eu acho, quando a gente foi pensar nesse assunto, foi o mandamento do amor. João 13:34. Vamos citar que é para as pessoas poderem se achar onde é que nós estamos. Mas vamos lá. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Até aí, tá tudo muito fácil. Até aí é muito barbada, em teoria. Ama todo mundo, é tudo lindo, coisa maravilhosa. Mas daí, a gente começa a entrar num âmbito que foi onde a nossa amiga largou pra nós, que é a ideia de, então a gente tem que amar e ser bocó. Foi uma palavra bem forte. Assim, eu gostei do bocó, usou, mas... eu adorei do bocó. Mas assim, a questão que ela trouxe foi, a gente tem que amar o outro, mas parece que o amor que a gente tem que ter, esse amor de Jesus Cristo, é um amor que a gente simplesmente pega, ama o outro, faz tudo pelo outro, o outro vai lá, e o exemplo que ela deu é ótimo. Ela disse assim, não, o cara vai lá, pede pra gente fazer uma coisa por ele, e eu sou cristão, eu tenho que amar ele, e aí eu vou lá e faço por ele. Aí ele vem e ri da minha cara, porque eu fiz os troços que ele não queria fazer, e ele ficou lá, olhando televisão. Padre, isso é amor como Cristo mandou a gente amar, ou isso é ser bocó? Muito bem. Eu acho que a primeira coisa para a gente começar é um tema belíssimo e que, de fato, tem aí muito para aprofundar, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é, de fato, a primeira palavrinha do tema aí trazido, né? Sobre a ideia do mandamento novo. Esse adjetivo aí é importante, né? Porque verdadeiramente o que Jesus faz, o que Jesus traz é a novidade em relação ao amor mesmo. Jesus instaura uma novidade esplêndida e não encontrada em nenhuma outra religião verdadeiramente, né? Principalmente nessa perspectiva, né, do amor versus justiça, né? Nosso Senhor ali está superando um código de ética, né, antiguíssimo, a famosa lei de Talião, né, a lei de Talião, que permite, né, a pessoa, né, a pagar a outra pessoa a medida do delito feito por ela, né? Olho por olho, dente por dente. Bom, se alguém foi lá e te arrancou um olho, então tu tem o direito de tirar-lhe também um olho, né? Isso, agora começa o Tendel. Isso fazia parte da lei mosaica, da lei de Moisés, ou isso é, tipo assim, era uma regra das pessoas? Tipo, quem era talhão na fila do pão? Não tô ligado. Ele era um código de ética, sim, anterior, e que era também aplicado dentro do âmbito judaico também, né? Então, digamos que era um ordenamento jurídico e que se aplicava também dentro dessa realidade, né? Então, Jesus vem e quebra essa regra ao meio, né? E traz aí essa é a novidade. Então,
né? Agora a gente vai começar, para poder falar do amor, a gente vai começar a mesclar conceitos aí que aí vai dando, né, corpo da coisa. Justiça e misericórdia, né? E aí nós podemos, olha quanta coisa a gente vai poder falar. Mas, verdadeiramente, é por aqui. Então, primeira coisa, Jesus instaura uma novidade. Jesus fala uma realidade nova, traz uma realidade nova. E é sobre essa novidade que nós devemos, de fato, marcar a nossa vida. Queridos, este tema é que nos vai distinguir de toda e qualquer outra religião, né? Se a gente, de fato, quer se dizer cristão, né? E nós, então, cristãos católicos, a linguagem do amor aí vai precisar ser falada, né? Então, vamos lá, vamos devagarinho para a gente não... Tá. Padre, eu quero continuar também aqui já, também trazendo um gancho, assim, mas um tópico também do amor, né? A gente tem algumas, vamos dizer, algumas passagens ou algumas referências bíblicas sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor na religião católica, ele é um combustível, né? É uma forma de vida. Como é que o cristão hoje, a pessoa que está ouvindo em casa, está chegando na igreja católica, ou quem sabe está começando a conhecer a igreja católica, como é que o amor ele se coloca nessa vivência tão grande que chega a estar até num mandamento da igreja? Uhum. Interessante este ponto, porque o mandamento do amor, né, ele está relacionado a um mandamento anterior, que são completamente complementares, ou fazem parte de um único mandamento, né? Então, essa história de amar ao próximo, né, ele está relacionado com, primeiro, ao amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor cristão, né, o amor católico, o nosso amor, né, de fato cristão, ele tem por referência o amor de nosso Senhor. E aqui, se a gente vai pegar, né, pela tradição, né, das Sagradas Escrituras, ou mesmo extra-escrituras, né, a questão dos mestres e dos discípulos, sempre aconteceu, né, que os discípulos, então, aliás, os mestres faziam suas pregações em praças públicas, mostravam a sua retórica, mostravam a sua capacidade, mostravam a sua formação, e aí os discípulos aderiam, né, ao seu mestre, então passavam a ser discípulos daquele mestre. Em Nosso Senhor, ele inverte totalmente a lógica e não acontece isso, né? Ao invés de ser os discípulos que escolhem o mestre, em Jesus é o mestre que escolhe seus discípulos. Eu não tinha pensado nisso. Né? E essa lógica se inverte, se vai alterando e se vai mostrando uma realidade muito profunda, porque Jesus, de fato, ele é mestre, porque aquilo que ele faz, ele vive em primeira pessoa. Então, quando a gente fala e vai olhar para essa realidade, né, do amor, sobre essa realidade, poxa, mas amar, até a que medida eu preciso amar, eu devo amar, e não ser, de fato, né, um bocó, ser explorado por alguém. Olha, a medida é Nosso Senhor. Né? O amor que nós devemos imitar é o amor de Nosso Senhor. E aí a gente vai, então vamos ver como é que Nosso Senhor amou. Como que foi sua forma de amar? E aí a gente poderia, sem ainda responder, deixar que o programa vá respondendo, será que a gente pode dizer que o modo pleno que Jesus amou foi um modo bocó de amar? Aqui é uma pequena, já uma pergunta. Né? A gente pode ir se questionando sobre isso. Né? E foi um modo radical, né? Muito profundo. E aí uma coisa interessante, né, do amor de Jesus. Jesus, ao amar as pessoas, o amor dele era de tal forma, tão profundo pelas pessoas, que aquele amor causava nas pessoas uma mudança de vida. Nosso Senhor tocou das realidades de pessoas com problemas físicos que foram curadas, problemas espirituais foram curados,
Mas também, quando nosso Senhor se encontrava com pessoas com problemas morais, ele fazia a pessoa se encontrar com a verdade da sua vida e transformava aquela pessoa pelo amor. E às vezes dizendo coisas duras. Olha, nosso Senhor passou o chicote. O senhor passou o chicote, é muito bom. Nosso Senhor falando com a samaritana no poço foi irônico, né? Chinelhou. Ana, vai lá e traz o teu marido. Pois eu não tenho marido, senhor. Ah, pois é, né? Veja bem. Veja bem, aquele que você está não é teu marido, né? Então, ou seja, é um amor forte, um amor de conversão, um amor de mudança. Né? Então, nós temos que pensar que a nossa forma de amar também precisa tocar de tal forma esse mundo que também promova nas pessoas conversão. Então, se aquela pessoa que acaba, né, utilizando-nos mal a nossa forma de amar, esta pessoa precisa ser tocada pelo nosso amor, transformada e convertida. O amor não é para deixar esta pessoa na mesma situação. Fui passar a perna... Não, a gente precisa amá-la e o amor cristão, aí está o detalhe, não é amor sentimental simplesmente. O amor caridade não é afeto. O amor caridade pode ter afeto, mas não tem relação somente com afeto. É um amor prático. O amor caridade é um amor prático. Envolve decisão, né? Decisão profunda de amar alguém. E eu acho que uma coisa que nessa tua fala, padre, veio muito para mim é o amor cristão, ele tá profundamente enraizado na verdade. Porque essa questão de Jesus chegar para a samaritana e dizer, olha, me traz teu marido. Ah, eu não tenho marido. Pois é, ou seja, isso não é uma verdade, não existe... A verdade é, você não tem marido. Né? Existe uma dinâmica ali também, né, de amor esponsal, porque se a gente faz a conta, é o 6º marido dela, o 7º marido está no poço, né? Então é Jesus Cristo esse número da perfeição na Bíblia, que é o número 7, então Cristo é o 7º esposo, né? Então tem um amor esponsal ali rolando, mas é essa dinâmica de que Jesus não deixa de dizer a verdade, né? Muitas pessoas, eu acho que quando vão falar de amor cristão, de amor... você deve amar todo mundo, vamos amar... Primeiro que cai no afeto, né? no sentimentalismo, não no afeto, porque o afeto também faz parte da jogada aí, mas acho que cai no sentimentalismo, né? No sentido de não... Então, nós temos que amar, tudo é amor, amor é amor, aquela coisa sentimental. E ignoram a dinâmica da verdade. Porque, e aí usam muito, né? A mulher adúltera, né? Não tem pecado, atira a primeira pedra. E vocês cristãos não têm pecado, então nos julgando. Não, veja bem. Jesus olha para todo mundo que estava querendo apedrejar ela e diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Continua lendo a passagem. Porque a passagem adiante chega para ela e diz, alguém te condenou? Não, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o olhar de Jesus, e aí é uma dinâmica de Lexio Divina, assim, né? De quando tu entra dentro dessa dinâmica da passagem, mas imagina o olhar de Jesus que evoca essa verdade. Para olhar para essa mulher que vai se converter, mas olhar para ela e dizer, vai e não peques mais. Ou seja, ele não mente, ele não diz, não, tá tudo bem o que tu fez, vai lá, vive tua vida, tá tudo certo. Não tem um sentimentalismo, tem uma verdade profunda ali. Olha, tu fez errado. Ele não precisou dizer isso, porque está óbvio na dinâmica da passagem, né? Mas eu acho que foge dessa dinâmica sentimental. Eu acho que talvez eu diria, tu que atende bastante gente, padre, acho que uma das maiores dificuldades das pessoas entenderem o amor cristão é que nós estamos em um mundo sentimentalista. Ou eu estou viajando na maionese? É um mundo que olha tudo pelo viés sentimental, no sentido de que todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que fazer a sua vontade, tem que ter o bem-estar e tal. E não estou dizendo que o amor cristão seja um miserável e sofra, e enfim, apesar de envolver um entendimento do sofrimento, mas eu acho que as pessoas querem só estar bem, viver bem, ter bem-estar, ter boas coisas, e nunca pode ter sofrimento, dificuldade, miséria, e aí eu acho que fere o amor cristão. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas entenderem o amor cristão, que é esse amor de doação que envolve, talvez, sofrimento, mas não é ser um bocó. Com certeza, né? Porque existe, de fato, um sério equívoco atualmente na palavra amor, né? Primeira coisa, né, que dentro da concepção de amor para o mundo de hoje, o amor para o mundo de hoje é aquela realidade onde eu amo e recebo algo em troca, né? O amor como
uma troca ali, né? Então, se eu não recebo em troca, então aquela pessoa não merece ser amada. Imagina, né? Se nosso Senhor tivesse nos amado só a partir da nossa resposta, ou se Deus nos amasse só a partir da nossa resposta, só a partir da nossa fidelidade. Eita, que nós não estava aqui. Né? Onde estaria eu se não fosse o amor de Deus, né? E sim, né, hoje tem várias problemáticas para se compreender o amor cristão, o amor de Cristo profundamente. E um dos problemas atuais para se compreender o amor de Cristo é porque a gente dissociou o amor da dimensão mais profunda do amor, que é a responsabilidade. Né? Amor e responsabilidade caminham juntos. E a responsabilidade, ela implica, por exemplo, em sofrer por amor, em sacrificar-se por amor. Tu pega justamente, né, muitos esposos casam-se para ser feliz. Pronto, já deu tudo errado, porque o amor esponsal é o oposto desta linguagem. O amor esponsal é casar para sacrificar-se e ter uma vida gasta e ofertada por fazer o outro feliz. Né, na linguagem esponsal bíblica, e que a gente aplica ao matrimônio, que a gente aplica aos filhos, que a gente aplica ao celibato, que a gente aplica ao ministério sacerdotal. E aí entende por que ordem e matrimônio são sacramentos de serviço, né? De serviço. Porque às vezes, por que o matrimônio está no sacramento de serviço? E com a mesma grandeza, a mesma dignidade, né? Isso é muito importante. São chamados diferentes, mas consagrações de igual dignidade e grandeza sacramental. Né? Um casal consagrado no altar, né, é tão digno, tão merecedor de alegria e de louvores pela igreja, quanto, de fato, um jovem que se consagra, né, no ministério sacerdotal, ou uma religiosa, né, é uma verdadeira consagração. Mas eu digo, essa dimensão do sacrifício, né, do ofertar-se. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade para o bem-estar pessoal, né? A satisfação pessoal das suas realidades, do seu bem, então tudo é envolto de fazer-me feliz, né? E mesmo, né, como a gente está fragilizado, né, hoje qualquer cruz, qualquer dificuldade pode ser passível da gente abandonar tudo, desistir de tudo, entrar em colapso. Então, né, o amor cristão, ele tem essa dimensão do sacrifício, da oferta, da entrega, né? E se a gente não associa essa realidade. Rodrigo, ainda quando tu fazia memória da passagem, né, da samaritana, enfim, né? Eu acho que alguma realidade também para a gente pensar, né? Por que Nosso Senhor ali vai até a fundo, né? A gente poderia, de repente, olhando externamente, somente com uma mentalidade, por exemplo, moderna, atual, nossa, como Jesus foi duro, por que Jesus não acolheu ela ali naquela situação, por um motivo muito simples. Porque a resposta está no que tu falastes, né, por final. Ele quer ser este sétimo esposo. Ele quer ter a exclusividade de amor daquela alma. Ele quer amá-la de modo exclusivo e ele quer ser amado de modo exclusivo. Muitas vezes, quando a gente adentra sobre essas realidades humanas modernas, na verdade, a gente está escolhendo, muitas vezes a gente não se dá conta, a gente está escolhendo entre amar uma realidade mundana, seja pessoas, coisas, situações, em lugar do Cristo, em lugar daquele que nos ama, né? Não é à toa que São Francisco, chorando sobre a cidade de Assis, chegou à frase mais simples e mais bela, uma das mais belas que existe. Hoje é dia de Santa Clara, fazendo memória aí, né? O amor não é amado. O amor não é amado. Então, Jesus, ali, o que ele está fazendo, vamos usar uma expressão, olha que coisa absurda, né? Mas Deus mendigando o amor humano. Bizarro, né? Bizarro. Porque ele que infunde o amor no coração do ser humano, né? Eu queria, já ainda dentro desse ponto assim da oferta de amor e de um amor um pouco mais duro, que Jesus também foi ensinando a gente. Hoje em dia a gente pode dizer que os pais, eles precisam, ou ao menos deveriam, pegar esse amor um pouco mais duro e aplicar nos filhos, na família, assim, um amor de crescimento, de mudança.
Um amor, assim, que ele seja mais forte. Não apenas aquele amor, nossa, vem aqui, eu te amo, dá um beijo no machucado do filho amor e afetivo, vai passar. de carinho só, né? Mas um amor, assim, de dizer, tá, olha, beleza, eu te amo, mas isso aqui tá errado. Né? Isso, ao meu ponto de vista, acho que está faltando bastante hoje em dia. Justamente acaba que, nesses pontos que vocês também trouxeram, de que muitas vezes acaba facilitando e falta na família. A criança, ela nasce com medo de ser frustrada, porque ela também não sabe o que é uma frustração, muitas vezes. Isso faz parte da natureza humana, né? Naturalmente, tu não quer sofrer. Isso é uma realidade natural. O ser humano, ele é programado para não sofrer, para escapar, fugir do sofrimento, evitar a dor a qualquer custo, né? Agora, a gente precisa, no caminho da vida, aprender a viver esse tipo de coisa, porque graças ao pecado, o sofrimento existe. Então, assim, a gente por natureza, por criação de Deus, nós somos criados naturalmente bons e não feitos por sofrimento. Mas por causa do pecado existe sofrimento. Então, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Né? Então é mais ou menos essa dinâmica. Eu acho que isso é isso que tu diz, assim, de a superproteção, e aí aqui é uma realidade de paternidade e maternidade, que eu acho que também é um bom tema para podcast, mas isso não se aplica só aí. O próprio padre, né, como dirigido espiritual do Padre Alex, eu escuto coisas que às vezes eu não gostaria de ouvir, ou escuto verdades que eu preciso ouvir em direção espiritual, e mesmo na vida, né, tendo amizade com ele, e aplico isso com os meus amigos, com as pessoas, de dizer a verdade. Diz, olha, a verdade é essa, com a minha esposa, a vida é assim, olha, a realidade é essa, a gente precisa viver essa verdade, né? Eu acho que não adianta proteger do sofrimento e evitar uma conversa ou evitar um sofrimento para que não tenha aquela, eu não quero que a pessoa chore, não quero que a pessoa sofra, ou os pais com os filhos, né? Eu não quero que meu filho sofra, ele não precisa ser exposto a isso agora. Bom, existe uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica de amadurecimento, os sofrimentos são diferentes. O sofrimento de uma criança de colo é não ter o leite materno naquele momento. Ele vai chorar, vai se desesperar. Mas o sofrimento de um adulto é completamente outro. Mas a gente precisa, de qualquer forma, aprender a lidar com esse tipo de sofrimento. Né? A gente precisa aprender a viver, e isso é uma realidade enraizada no pecado original. Está enraizada no ser humano. A gente foi criado, programado para não sofrer, e a gente conseguiu estragar a programação. A gente pecou e estragou a programação do negócio, né? E aí, o que eu quero saber, claro, pode ser que a gente depois, num outro episódio, a gente também trabalhe mais sobre isso, se aprofunde mais sobre isso, mas os pais, eles têm essa necessidade de ensinar um pouco mais, de uma forma também mais dura. Tem um limite do amor humano que ele diz assim, não, isso aqui é amor e isso aqui já é passar dos limites. Tem alguma forma de medir isso? Ou é pela vivência, experiência mesmo que a gente trabalha na criança e dentro de casa? Uhum. Olha, se a gente for lá, né, na famosa frase de São Francisco de Sales, né, a medida do amor é amar sem medida, né? Porém, o amar sem medida de novo, o amor ele precisa ser colocado ao lado da palavra responsabilidade. Né? Então, eu sou responsável pelo amor que tenho a meus filhos, de dar-lhes condições de que eles possam aprender a amar e a poder, com responsabilidade, livremente fazerem as suas escolhas. Né? Então, é um falso amor, né, a gente preservar a pessoa, né, para que ela não sofra, para que ela não passe dificuldades, para que ela... Não, essa hiperproteção desta forma, ela é equivocada. Agora, lógico que um pai, sabendo, né, podendo ajudar que alguma realidade não aconteça, de mal aconteça ao seu filho, aquilo que é possível, lógico que a gente está ali como pai, vai tentar evitar. Mas agora, ao mesmo tempo, né, um bom pai, ele vai olhar para uma criança, né, vai olhar para um adolescente, vai olhar para um jovem adulto, e ele vai ver assim, olha, já orientei, sabe, olha, não vai até lá, não vai até lá, não toque ali, não mexa ali.
Agora, o pai não vai botar a criança numa bolha. O dedo na tomada, né? Olha o dedo da tomada, olha o dedo da tomada. Vai ser necessário uma hora que o pai, mesmo não querendo, permita que aquela realidade aconteça. E nessa permissão a criança vai aprender. Por exemplo, o dedo da tomada, né? Então, essa tomada da vida, essas realidades da vida. Então, o amor não pode impedir que a pessoa, né, se desenvolva, que a pessoa possa ser capaz, né, de assumir as suas responsabilidades. O grande papel do pai e da mãe é educar, ensinar a amar, ensinar a responsabilidade do amor, né? E aí também essa dimensão do sofrimento propriamente dito, né? Porque aqui o pai precisa ensinar aquilo que é básico, porque infelizmente hoje em dia, né, o que o Rodrigo trazia é muito isso, né? O que acontece é que a gente está se desumanizando. Né? Por que a gente se desespera ao colapso diante de uma dificuldade? Bom, por dois motivos. Um, né, humano, que é porque a gente não usa a racionalidade para entender, para ressignificar, para dar um sentido alto àquele sofrimento. E, lógico, o segundo, para nós que somos homens e mulheres de fé, é porque nos falta o elemento sobrenatural para olhar aquela realidade para além do natural. Então, é a razão e o sobrenatural que vai me fazer olhar para aquela realidade e superar. Né? Isso os bichos não conseguem. Então, muitas vezes, diante do nosso sofrimento, nós agimos como animais. Um animalzinho, tu bateu nele, ele só vai gritar, 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 e vai fugir, nunca mais vai querer né, ver um pau na frente dele, porque ele vai lembrar daquela dor. Olha, o ser humano vai olhar para um hospital, vai ter passado uma experiência dolorosa ali, mas ele sabe ressignificar, ele sabe que aquela dor, porque ele fez uma cirurgia, ou porque viu um parente falecer ali, enfim, uma experiência dolorosa, mas ele sabe que precisa superar, porque é necessário passar pela experiência de hospital novamente. Né? Então, essa capacidade, o que os pais precisam dar para seus filhos é o desenvolvimento para que eles possam entender, pensar sobre as coisas, refletir, encontrar, né, o significado das realidades e dar também a fé. Né? Essas duas realidades juntas nos farão a gente conseguir passar pelas dificuldades da vida. Aí a gente poderia citar, né, Viktor Frankl, né, que passou pela realidade de sofrimento humano, concreto, pontual, campo de concentração, dor, sofrimento, terríveis. E ele depende, deixa eu partilhar até para poder entender, né? Quando ele estava no campo de concentração, ele começou a ver que as pessoas iam a fio. Essa era a expressão, né? O fulano foi a fio. O que é a fio? Então, tinham as cercas elétricas ao entorno dos alojamentos. E, dado momento, tinham pessoas que corriam em direção a essa cerca elétrica. Tamanho nível de desespero pela situação que viviam. E ali ia acontecer duas coisas. Tinha gente que não chegava no fio, porque eram fuziladas antes. E aqui chegavam, morriam no... Então, ou seja, quem ia a fio estava indo para a morte. Era o suicídio, né? Era o suicídio, pronto. Ou seja, chegou a um grau de desespero que já aquilo ali não fazia mais sentido. E ele então traz a seguinte pergunta para ele mesmo, ele dentro: eu preciso ter um motivo para além daqui, porque senão eu vou ir a fio. Vai chegar um momento que eu vou ir a fio. Então, ele precisou dar a todo o sofrimento que ele passou dentro do campo de concentração um significado para fora dele. E qual foi o que ele achou? Né? Ele era de família judia, né? Ele botou como grande objetivo da vida dele reencontrar o amor da sua vida, que era a sua esposa. Então, tudo o que ele fazia ao longo de todos os dias, tudo o que ele passava, tudo o que ele enfrentava, era em vista de um dia conseguir reencontrar a sua esposa. E foi isso que não permitiu que ele fosse a fio. E, de fato, ele conseguiu, superou, enfrentou, depois encontra com sua esposa e desenvolve, né, a logoterapia, que justamente vai nos dizer, né, olha, o ser humano é capaz aí de enfrentar as maiores atrocidades, dificuldades da vida, se ele tiver um porquê. Lógico que, para nós, cristãos, o porquê está em Deus. Né? Tem um porquê espiritual também aí. Então, dentro desse sentido, né, nós precisamos, diante das dores, dos sofrimentos, encontrar os porquês, tanto humanos, com a nossa razão, podemos pensar, podemos ser pessoas racionais, e muitas vezes a gente demonstra que não é racional, porque a gente entra num desequilíbrio emocional
tamanho, porque, né? E a gente não se dá conta que a gente chegou a um tal ponto de desequilíbrio que são coisinhas pequenas. A gente nem está falando de grandes problemas. O mundo que mais fala de inteligência emocional não é capaz de ter o básico da coisa, né? Exato. Não, e essa... Eu me lembrava enquanto falava, padre, e aí a gente entra também nessa dinâmica esponsal, que eu acho que a igreja, ela tem... Bom, primeiro, antes de falar isso, né? Antes da dinâmica esponsal. A ideia do podcast também, e aí eu acho que fica muito claro nisso que o Padre Alex, na forma com que a gente está conduzindo, assim, as pessoas às vezes buscam na fé, e aí por isso que eu acho que elas dizem que a fé e razão brigam o tempo todo. Fé e razão não batem. As pessoas ficam buscando, dentro da realidade de fé, ou da orientação da igreja, ou da vida de Jesus Cristo, respostas prontas, né? E quando tu falava, padre, da dinâmica dos pais, né? Que o pai vai ter que explicar para o filho uma situação, né? Olha, ele pode dar resposta curta, não pode botar o dedo na tomada. O filho vai botar o dedo na tomada, né? Mas quando o pai explica e diz por quê, porque tem uma consequência na vida, ele dá uma resposta, mas que o filho vai ter que decidir. Existe uma realidade racional. Então não é uma resposta 1 mais 1 é igual a 2, não é matemática a coisa. E a igreja, ela também, muitas vezes, em termos de fé, moral, e mesmo aqui a gente falando de amor, a gente não tem vamos dar uma frase que defina amor para a igreja. Bom, tem várias. O padre já citou vários santos, várias realidades. A gente citou vários exemplos que demonstram esse amor. Tá, mas o que é o amor humano e o amor divino? O que é essa realidade? A gente precisa ter esse aprofundamento e entender que a igreja, como mãe, ela vai nos dar um caminho, ela vai nos dar uma direção, ela vai nos mostrar a forma de fazer isso. A escolha e como a gente vai traduzir isso na nossa vida cotidiana quando eu sou pai e mãe, eu traduzo isso no amor aos meus filhos. Quando eu sou marido, quando eu sou esposa, quando eu sou sacerdote, enfim, nas diversas realidades, eu traduzo aquilo que a igreja me ensina, né? E aí, isso que o padre falava, né, da realidade de Viktor Frankl ter encontrado o seu porquê na sua esposa, né? Às vezes a gente olha para outras religiões e aí a gente vê direto uma briga, né? Ah, não é da minha religião, então não vou nem... Perdão, não vou nem conversar. Mas aqui Frankl, ele não soube dar nome, talvez, e não soube dizer que ele era cristão, por mais cristão que ele fosse, né? Ele era judeu, era a realidade dele. Mas essa dinâmica de amor esponsal, de ele encontrar na esposa aquilo que era a motivação dele, ele está encontrando na vocação dele o amor a Deus, a esperança de reencontrar sua esposa. Então tudo que ele faz, ele sofre, ele se entrega por aquele sacramento que ele vivia, não de forma sacramental, mas ele vivia por graça de Deus, enfim, por ele também poder sair daquele, pode-se dizer, daquele inferno que ele estava, né? Uma outra pessoa que passou pela mesma dinâmica esponsal foi Maximiliano Kolbe, né? São Maximiliano Kolbe teve a mesma realidade, foi para campo de concentração, campo, né? Campo de concentração, e resolveu dar a sua vida por um outro prisioneiro que não era católico, que não vivia essa realidade, mas ele foi um grande lutador por Maria, né? Ele fez uma luta muito grande para que Maria fosse difundida, e fez isso muito forte na Ásia, na região oriental do mundo, né? China, enfim, lugares que hoje parecem inacessíveis para a realidade cristã. Maximiliano Kolbe conseguiu chegar. E dentro de um campo de concentração, a esperança dele era a esponsalidade com o Senhor, né? Amar a Maria, amar a Deus, e ele dá a vida. Edith Stein também, né? Edith Stein fez a mesma realidade. Então, assim, são realidades que se entregam por um amor esponsal, ou seja, a dinâmica do sofrimento, ela se torna possível, viável, racionalmente compreensível, apesar de humanamente a gente continuar... Eu tenho certeza que Viktor Frankl, que Maximiliano Kolbe, que Edith Stein lutavam com esse sofrimento e sofriam e gritavam e choravam como qualquer outro dentro daquele campo. Mas a esperança sustentava, a esperança no amor de Deus, a esperança nessa realidade esponsal sustentava a vida deles. Usando esses 3 exemplos, assim, digamos assim, trazendo aqui para a nossa realidade. Muitas pessoas que nos ouvem, de repente, nem sabem o que foi o horror do campo de concentração, né? Mas foi assim, realmente, na história é algo muito delicado de ser tocado, enfim. Porém, todos os 3 exemplos trazidos, eles trabalham realmente com
com um amor maior, um além daquilo que está vivendo no momento. Minha pergunta, padre, é o seguinte, vou trazer aqui, aqui na paróquia mesmo. Como é que duas pessoas que estão na paróquia, acontece alguma dificuldade, sei lá, estão com uma divergência de ideias. Como é que, pegando estes exemplos dessas 3 pessoas que sofreram barbaridades, como é que essa pessoa pode aplicar aqui na paróquia? Olha, eu não consigo, mas eu preciso enxergar nesse outro irmão o amor de Deus. Tem como fazer isso de uma forma mais fácil ou é só na experiência mesmo do perdão? E eu acrescentaria como a gente ter essa inteligência emocional, né, aí usando os termos da moda, né, mas ter essa inteligência emocional de... Porque, às vezes, essa divergência que o Tomás fala, ela vem num momento de raiva, num momento de contrariedade. Eu queria fazer isso, a pessoa não quer, e aí meu impulso é xingar ela, é brigar com ela, enfim. Como eu entender e perceber que eu tenho essas realidades e como lidar com isso, ter essa inteligência emocional de dizer, não, eu não vou agir pela minha raiva, eu vou agir como amor cristão. E aí entra no que o Tomás falava. O que é agir por esse amor cristão, né? De forma prática, assim. Quiz do padre. Vai, padre. Claro que aqui a gente tem que considerar, né, que se a gente for olhar para o mandamento novo, de fato, a nossa regra de vida e do qual nós temos toda a nossa vida, toda a nossa existência por nos deixarmos formar por ele, né? Se tem a coisa assim, a mais absoluta que nós devemos, quando chegarmos no céu e formos prestar conta, vamos entregar frutos da nossa vida, é justamente o fruto do nosso amor, como nós amamos. Então, poder entender que, lógico, que a gente está falando de uma das coisas mais belas, mais extraordinárias e mais desafiadoras da vida cristã. Né? Por quê? A gente mesmo está dizendo, né? Não é simplesmente afeto. E às vezes, amar não tendo afeto. É justamente também amar quando afetivamente eu tenho uma contrariedade, eu tenho uma... Né? Porque aí está a novidade, de fato, do mandamento do amor, que vai sendo os braços do mandamento do amor, né? Olha, Jesus cobra crassamente, tá, mas... olha, se tu tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá, deixa a tua oferta aí, vai primeiro se resolver com ele, né? Ou mesmo sobre as inúmeras passagens que o nosso Senhor nos fala sobre não amar só quem nos ama, né? Mas amar também ao extremo do cristianismo, está aqui, né? Amar ao nosso inimigo. Né? O nosso inimigo não significa que eu seja inimigo dele, pode ser simplesmente que a outra pessoa tenha por mim uma inimizade, né? E amá-lo profusamente. Então, eu diria, isto aqui a gente não é da noite para o dia, mas a gente precisa, de fato, a cada manhã, a cada despertar, colocar diante dos nossos olhos, colocar diante do nosso coração o desejo de adaptar a nossa vida, adaptar o nosso modo de pensar, né? A famosa metanoia, a verdadeira conversão do pensamento, a transformação das nossas atitudes para podermos chegar a amar deste modo. E aí, de novo, a gente precisa ter diante dos olhos nosso Senhor. Para mim, né, a forma mais fácil de resumir toda a lei moral, todos os princípios de teologia moral, é fazer-se diante de todas as realidades da vida aqui que nosso Senhor o faria, né? Se perguntar como nosso Senhor o faria. Então, diante dessas situações muito práticas da vida, muito concreta, muito prática, como meu Senhor agiria naquela situação? E aí tem várias nuances. Olha, nosso Senhor teve momentos que silenciou, nosso Senhor teve momentos que falou, nosso Senhor teve momentos que manifestou, né? Até mesmo a ira, né? Como nós já falamos no chicote, teve momentos que o nosso Senhor deu a face. Então, quer dizer, a gente precisa entender naquela realidade qual o ato de Jesus converteria aquela situação. Daria para dizer, padre, não sei, como uma dica para quem está ouvindo também, a confissão seria um primeiro passo para poder entender qual é o caminho que a pessoa tem que tomar nesse momento?
Se a ira, o silêncio, enfim, esses exemplos? Não, eu te diria que o passo, aspecto de formação deste amor, o primeiro passo é de fato a direção espiritual. Né? Na direção espiritual que a gente vai forjando, trabalhando justamente o nosso amor humano, né? Tornando um amor mais próximo do amor divino. Né? A confissão, ela é justamente a correção do percurso, todas as vezes que eu perceber, ó, aqui eu amei ou não amei, ou amei de modo meramente humano, né? E aí poder recomeçar. Mas a direção espiritual, o grande caminho aí, Tomás, para a gente poder entender. E aí, por que eu falo esses detalhes, né, da vida de Jesus? Porque, queridos, a vontade de Deus é uma e exclusiva, e especial e particular para cada um de nós. Tá? Então, todas aquelas realidades, situações que nós passamos em nossa vida, pontuais e concretas, particulares e pormenorizadas, é uma oportunidade de amar. É uma oportunidade de amar. Então, ter esse desejo de amar como Jesus amou profundamente, mas é uma tarefa para toda a vida, onde a gente vai ter que converter. Porque, queridos, uma vez que o amor, né, ele não é sentimentalismo, então ele é um amor prático, para que eu possa amar de modo correto, eu vou precisar ordenar tantas coisas em mim que estão desordenadas, que me levam a amar de modo equivocado. Então, nós vamos lá, né? Nós temos a marca do pecado original, e aí nós temos as consequências desse pecado original, nós temos os pecados capitais. Gente, enquanto eu tiver, de fato, por exemplo, o pecado mortal em minha vida, olha, meus amados, a gente vai se esforçar, vai batalhar, mas esse amor vai ser muito falho, muito aquém, muito aquém. Eu preciso, de fato, fazer um combate contra o pecado em minha vida, né? Corrigir todas as falhas humanas, ir trabalhando, lapidando para poder amar de modo mais perfeito. Senão, aqui vem aquele detalhe, quantos de nós não morrem na praia, né? Tem lá um profundo desejo, ideais altíssimos, mas práticas, né? A vida é um horror. A vida É um difícil o feijão com arroz do Isso. dia a dia, né? A vida é um destrambelho completo. Chega em casa, já xinga a esposa, já faz um tendel. Então, a gente precisa entender. Mas, queridos, eu acho que a gente tinha que começar a costurar aí, até para... Né, a boa alma que nos sugeriu o tema, né, ir costurando essa resposta lá. Acho que a gente deu aí bastante já embasamento para a gente tentar meio que costurando. E aí, qual é, né, como é que a gente conduz, né, o amor de Cristo com a realidade das pessoas que às vezes nos passam a perna, né, acho que a gente poderia começar a pensar nessa... Eu acho que em termos de definição e de vivência prática, existe o que o padre já tinha falado, né? Esse amor comercial e amor puramente afetivo que a gente tem, né? Eu dou para receber algo em troca. Então, eu dou 2 centavos de amor, eu quero 2 centavos de amor, né? Eu vou te cobrar com juros, aquela coisa. Eu acho que a primeira chave está aí, né? A gente entender. Eu acho que tem a chave da esperança, eu acho que aqui é muito forte, né? Da gente entender que amar ao próximo e amar aos inimigos, bom, se eu vou amar o meu inimigo, eu não vou ter uma recompensa, né? Então, é uma dinâmica onde eu tenho esperança na vida eterna. Então, aquele meu amor vai ser um amor de que eu vou ter uma recompensa na vida eterna. E aí, dentro daquela ideia inicial, né, de não ser um bocó, eu acho que de tudo que a gente falou, para mim, assim, tem um ponto-chave, que é amar, como o padre falava, né, amar como Jesus amou, é dizer a verdade. E aí tem um outro padre amigo nosso que diz, né, eu não sei se a frase é dele, mas enfim, que ele diz que amor sem caridade, verdade sem caridade é maldade, né? Então, assim, dizer a verdade é amar. Ou seja, se aquela pessoa aí, entrando nesse caso prático que a gente falou, né? A pessoa vem e me pede para fazer uma coisa por ela. Bom, eu vou lá e faço, né? E aí ela vem e ri da minha cara. Eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa por ela. Então, eu cumpri a minha meta de cristão. Eu posso ter parecido bocó, mas aqui eu preciso olhar para essa dimensão espiritual e dizer, não, eu cumpri a minha meta como cristão. Eu amei essa pessoa, eu fiz aquilo que ela me pediu por caridade, por simplicidade. Agora ela vem uma segunda vez, agora, não, peraí, veja bem. O que tu quer que eu faça? Quer que eu faça isso? Legal, posso fazer. Por que tu não pode fazer? Ah, eu tô a fim de olhar televisão.
Cara, isso é a tua função. Não é a minha função. E aí eu acho que isso se aplica na vida paroquial direto. É a gente entender como líder de grupo, como o padre, como sacerdote, ele tem que dizer para o pessoal, olha, não é minha função como padre resolver isso, é tua função, eu deleguei para ti, tu precisa resolver. As pessoas... Eu já cheguei assim pro padre. Desculpa aí, padre. Mas de chegar padre... Confissões, confissões de um podcast. Mas é aquela coisa de tu chegar, padre, eu fiz isso e agora eu não sei o que eu vou fazer e tal. Ele diz, sim, eu te avisei que isso ia dar errado. E tu fez igual. Ou seja, é uma escolha da pessoa. Então é a gente ter essa dinâmica de que amar também é dizer essa verdade. Eu acho que aqui é um ponto-chave para quem está nos ouvindo sair com essa realidade. É buscar a verdade naquele amor. Uma passagem que me vem agora em mente é quando Jesus orienta que a gente possa oferecer a outra face, né? A oferta da outra face, também buscando todo esse trabalho que a gente vem falando aí, eu acho que também ele pode ser visto não somente como, toca-lhe pau, dá-lhe uma bofetada e tá tudo certo, vamos então, tem um outro lado, e aí melhorou e tem um outro lado. Mas o estar disponível para o momento, para a situação, enfim. Mas tu tem também como observar, dizer assim, peraí, eu dei a minha cara a tapa, deu errado para mim, mas eu fui cristão. Eu segui o que a igreja ela me pede. Vai acontecer de novo, beleza. O que também eu posso me posicionar diferente para que isso não aconteça uma terceira vez? Porque eu acho que também não é somente o fato de ser passivo. Beleza, eu sou cristão, então toca-lhe pau. Eu só dou outra face. Tem também a postura de dizer assim, eu preciso ou eu posso mudar para que isso não aconteça novamente. Acho que também parte desse movimento interno para que a pessoa possa realmente ter essa mudança de postura, né? Sim, é o que o padre falava da questão de como o meu ato de amor vai converter aquela pessoa, né? Como aquilo que eu estou fazendo vai converter aquela pessoa. Acho que aqui é um ponto crítico. Me vem à mente a história de Tomás de Aquino, né? Acho que era Tomás de Aquino, posso estar errado, mas acho que era Santo Tomás de Aquino, que estava com os monges, e os monges, olha, eles consideravam ele meio burro, assim, né? Porque ele ficava quieto, em silêncio, fechadinho na dele. Olha, tem uma vaca voando, acho que era uma vaca. Tem uma vaca voando lá na rua. E aí ele sai correndo, chega na rua, não tem uma vaca, todo mundo ri da cara dele. E as pessoas perguntam, mas por que tu foi lá? É óbvio que vacas não voam. Ele disse, eu prefiro acreditar que uma vaca voe do que os meus irmãos de comunidade mintam pra mim. Nossa. Ou seja, ele se fez um bocó, entre aspas aqui, né? Uhum. Mas ele se fez um boca aberta que foi lá fora olhar uma vaca voando, mesmo ele sendo inteligente e sendo quem ele era. Mas aquele ato de bocosice dele foi um ato de busca de conversão daquelas pessoas. Todos se converteram? Todos mudaram? Não sei. Né? A história não continua, infelizmente. Eu queria saber o que os irmãos disseram depois dessa chinelada. O padre Santa chinelada. Sabe como continua? Não, só conheço a história também. Não. Essa santa chinelada seria ótimo saber o que aconteceu depois. As letras pequenas do rodapé. Vou perguntar a Tomás de Aquino quando chegar no céu, se Deus me permitir chegar lá. E eu me esforçar para isso. Mas é aquela coisa. Eu prefiro acreditar que uma vaca voe do que as pessoas mintam para mim. Ali ele dá uma chinelada que ele deu a outra face. Ou seja, as pessoas em volta dele achavam que ele era meio boca aberta, que ele aceitava qualquer coisa. Ele deu a outra face, ele tomou mais um tapa de sair correndo e de ver uma vaca e as pessoas rirem da cara dele. Mas esse ato dele era um ato em busca de uma conversão. Ou seja, existia uma racionalidade ali. Ele sabia o que ele ia fazer. Né? Ele sabia que ele ia sair, iam rir da cara dele, mas o chinelo já estava pronto para dar a chinelada. Então, eu acho que essa dinâmica de a gente saber que, nesse exemplo que a gente falou também, né, de, não, me pediram para fazer uma coisa para ficar sentado olhando televisão. Talvez eu faça para que a pessoa veja o esforço que eu tenho, veja a dedicação que eu tive, o sacrifício que eu tive que fazer, ou deixar de fazer uma coisa minha, e eu mostro para ela que, olha, não foi para mim uma coisa ruim. Foi um ato de amor por ti, porque eu te amo. E eu quero que tu aprenda a fazer isso pelos outros e por ti também. Então, daqui a pouco, ali tu gera essa conversão. Né? Então, eu acho que o foco sempre do amor cristão, para que esse amor humano se torne amor divino, é esse amor de doação. Né? A Gaudium et Spes, o documento do Vaticano II, vai dizer que o homem ele só se encontra, ele só se realiza no dom de si mesmo, ou seja, dando-se a si mesmo, se entregando totalmente pelo outro. E é isso, né? É essa dinâmica de dar-se, sem precisar nada em troca, para que o outro aprenda a dar-se. Porque
Aí a dinâmica do matrimônio, a dinâmica do sacerdote, a dinâmica esponsal, ela explica isso muito bem. Porque, que nem o padre falou, eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Só que eu me caso, e são duas pessoas. Se eu me caso para fazer o outro feliz, o outro caso para me fazer feliz, tá todo mundo feliz. Ou seja, é uma dinâmica de doação total. E o sacerdote da mesma forma, ele casa para fazer a sua esposa feliz. Ou seja, ele casa com a igreja, ele se ordena para ser o Cristo da esposa à igreja. E ele se dá por essa igreja. E a igreja se dá a ele. Um faz o outro feliz, ambos estão felizes. Né? Então eu acho que essa dinâmica de doação... E aí é impor esse limite também, né? Um exemplo prático de vida que o nosso diretor espiritual nos cobra, né? Marquei a direção espiritual. Preciso muito da direção espiritual, marquei para as 9 da manhã do sábado. Cheguei lá, não avisei, não apareci. Meu diretor espiritual fechou a agenda dele para mim. Meia hora depois eu digo para ele: padre, eu esqueci, eu não acordei, eu tô chegando aí. O que ele vai ter que fazer? Ele vai dizer: claro, filhinho, eu vou te atender agora 1 hora e vou atrasar todos os outros. Não, ele vai dizer: olha, só lamento, não precisa nem vir. Nossa, que padre cruel, que padre que não quer atender os seus filhos, que quer fazer mal. Não. Ele estava doando o tempo dele, ele fechou a agenda dele para que eu tivesse um tempo com ele e eu não correspondi. Bom, agora ele está me ensinando que na próxima vez eu preciso acordar mais cedo. Então existe uma dinâmica de doação. Eu não fiz a minha parte, eu não fiz a minha caridade com esse sacerdote que dispôs o tempo dele para a direção espiritual. Então eu acho que a dinâmica de doação e de entrega e de olhar para o outro com esse olhar de como Cristo vai tocar a vida dessa pessoa pela minha atitude de amor. E às vezes a atitude é isso que tu falava, né, Tomás? Da atitude dura, às vezes dos pais de dizerem: olha, não. O não virou uma coisa ofensiva hoje em dia, né? Mas às vezes é dizer não. Às vezes é dizer: olha, não vai rolar. Olha, tu fez errado. Nossa, que ofensa, me ofendi. Você me disse que eu fiz errado. Sim, a gente erra. Uhum. Pois é, então o papo vai, né? A gente vai seguindo também aqui, padre, porque é importante que a gente venha também trazendo essas questões, mas também essas respostas, e também deixar como, vamos dizer, um tema de casa, para que a pessoa possa também ir mastigando isso e se debruçando também em cima dessas questões. Eu até faço um convite para que nos próximos episódios, se tu puder, pega um papel, uma caneta, vai anotando as dúvidas, os questionamentos, porque até muitas vezes tu chegou a alguma conclusão, anota, porque vai também ser uma forma também de você ter o conteúdo para a oração do dia. Esse assunto aqui fez diferença. E também eu quero te convidar para tu mandar para outras pessoas essa conversa, esse podcast que a gente está tendo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Spotify e também no YouTube. Você vai conseguir acessar no @materpodcast. Então é bem simples, bem fácil de encontrar. Lá no YouTube você vai ver que tem somente imagens, fotos com o áudio. Por quê? Porque a gente só grava esse conteúdo em áudio. Mas a gente também larga no YouTube para que você possa também acompanhar nessa plataforma. Então, YouTube, Spotify e também no Instagram, @materpodcast. Quero também lembrar desta nossa conversa, que a gente falou de santos, a paróquia, família, enfim, vários temas, vários pontos. Eu quero relembrar realmente que o amor ao próximo é realmente um chamado da nossa humanidade e ao nosso compromisso com o bem. Então, se você ama outra pessoa, você estará fazendo bem para ela. De repente, tu tem que aprender a amar essa outra pessoa, mas aí então fica o tópico de você pode se questionar como Jesus faria, né? E convido também, né, a nos procurarem e mandarem dúvidas sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Procurem a gente no Instagram aí, achem o Tomás, achem eu, o padre, a gente tá aí para também... Esse assunto surgiu a partir da pergunta de uma amiga nossa, né? Então, outros assuntos já surgiram, já temos ideias, mas tem dúvidas sobre isso? Não entendi muito bem, joga aí que a gente joga nas nossas DMs aí do Instagram, enfim. E a gente vai tentar responder na medida do possível também nos próximos episódios. E também a gente quer fazer um podcast, fazer episódios que tenham assuntos que são relevantes e que tragam essa dinâmica prática para a nossa vida, né? Como a gente pode aplicar essa realidade na nossa vida, como a gente pode fazer para que a vida seja uma vida mais cristã, seja uma caminhada, uma jornada de vida cristã.
E para a gente poder viver melhor uma vida cristã, nada melhor do que a benção, né? Então, Padre, abençoa nós no fim desse episódio, para que a gente possa cada vez mais tocar a vida dessas pessoas e converter a vida daqueles que nos ouvem e também a nossa. Me permitam, antes então de dar a bênção, sugerir aí uma leitura dentro do nosso tema do autor Bruno Claudionor Lopes, que é justamente Do Amor Humano ao Amor Divino, um olhar sobre o pensamento de São Bernardo de Claraval. Então, um tratado sobre o amor de Deus, tá? Então, acho que vale a pena, é uma literatura legal, bacana, não é um livro grande, assim, é gostoso, é acessível, e a gente vai tocar os pensamentos, então, vai tocar a Sagrada Escritura, os padres da igreja, e de modo especial, né, São Bernardo Claraval. Tá? Então, sobre este tema aí, fica a dica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós e sobre aqueles que nos acompanham. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Fiquem ligados aí. Mais episódios vão vir logo adiante para fazer você pensar, se divertir também, se conectar com a fé de maneira única. Até a próxima, gente. Valeu!